novo ano, mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Vamos passar a cada aula a trabalhar um tipo de sistema diferente. Até agora nós trabalhamos muito com o sistema reprodutor, né? Foram 3 capítulos de sistema reprodutor, falando do corpo do homem, do corpo da mulher, como são feitos, quais as funções dos órgãos, né? Falamos sobre DSTs, falamos sobre meios contraceptivos, mas agora nosso foco é o sistema digestório. Nas últimas aulas nós viemos falando sobre alimentação para poder dar entrada no sistema digestório, que é o sistema responsável pela alimentação, tá bom? Então, diante disso, galera, vamos para o sistema digestório e vamos ver primeiramente a função dele. A função básica dele é digerir os alimentos que nós consumimos, transformando eles em energia para o nosso corpo. Além de transformar eles em energia para o nosso corpo, nós também ele vai eliminar substâncias que nós não precisamos. Então, basicamente, ele faz o processo de digestão por completo, tanto para retirada de alimentos, quanto também para retirar alimentos para o nosso corpo, como da evacuação de alimentos que nós não vamos mais precisar, tá bom? Então essa é a função básica dele. Ele é subdividido em vários órgãos, que é, por exemplo, citar a boca, dentes, a língua, glândulas salivares, faringe, esôfago, intestinos, estômago, fígado, pâncreas e assim vai, né? São alguns órgãos que fazem parte, acho que eu citei todos até, né? Esqueci de algum? Não esqueci de algum não, acho que são só esses órgãos mesmo que compõem o sistema digestório. Cada um com a sua função. Diante disso, vamos ver cada um dos órgãos, né? Ao ver cada um dos órgãos, nós vamos, como poder dizer, nós vamos ver suas funções, né? E por que eles são tão importantes. Começando pelo orifício por onde o alimento entra, que é a boca, né? A boca, ela vai ser subdividida em 3 partes que são necessárias para o processo de digestão. Essas partes são língua, dentes e glândulas salivares. Elas se unem para fazer um processo chamado de deglutinação, né? Porque a deglutinação é um processo que eu formo o chamado bolo alimentar, que eu vou consumir. Mas para que a deglutinação aconteça, nós vamos precisar de 2 processos primeiro, que são salivação e mastigação. A salivação é feita pela glândula salivar, né? Ela vai produzir a saliva que vai deixar o alimento mais mole, né? Mais fácil de ser mastigado. Enquanto que a mastigação é feita pelos dentes com auxílio da língua. Ele vai triturar o alimento. Eles dois vão ser triturados, vão ser salivados e vão formar o chamado bolo alimentar. Esse bolo alimentar ele vai ser engolido com o auxílio da língua. A língua meio que vai empurrar ele, né? Porque a língua é um músculo e que músculo, né? E esse processo de eu engolir eu chamo de deglutinação, tá bom? Esses processos fazem parte da parte física da digestão, tá bom? A parte física da digestão acontece na boca, na faringe e no esôfago, tá bom? A faringe, né, que vai ter a continuação da língua, ela também vai fazer o processo de empurrar o alimento. E esse processo de empurrar o alimento faz parte da deglutinação. Então nós podemos dizer que a deglutinação ela é feita pela língua com o auxílio da faringe, tá bom? Que é esse processo de eu engolir o alimento, para eu formar o bolo alimentar e o engolir. Na verdade é tudo junto, tá bom? Salivação, mastigação e o empurrar do alimento, tudo forma a chamada deglutinação, tá bom? Então o bolo alimentar foi formado, ele desceu pela faringe e chegou num órgão chamado de esôfago. O esôfago é um órgão comprido que vai ligar a minha garganta, que tem a minha faringe, até o meu estômago. Esse esôfago ele vai fazer um processo chamado de peristaltismo. O peristaltismo ele meio que é um processo em que o músculo ele vai se achatar para empurrar o alimento, como se fosse a parte de dente, eu aperto no fundo para ela sair por cima. Do mesmo jeito acontece no esôfago, ele vai apertar a parte de cima para que o alimento possa descer. A deglutinação ela é tão forte que ela vence da força da gravidade. Desculpa. Ela é forte, mas ela tem o auxílio da força da gravidade. Falei errado. Então, com a auxílio da força da gravidade, ela empurra o alimento para baixo. Tá bom? Então, esses processos são chamados de processos físicos. Tá bom? Além disso, eu esqueci de falar que na faringe nós temos a chamada epiglote. A epiglote ela vai ajudar no processo de engolir o alimento, porque ela vai abrir e fechar. Quando o alimento vem, ela abre e facilita a passagem dele. Tá bom? Lógico que a epiglote ela também funciona na abertura para a passagem do ar. Mas aí a gente vai ter que entrar dentro do sistema respiratório, que vão ser só nos próximos capítulos, tá bom? Diante disso, né, o bolo alimentar desceu pelo esôfago e chegou até o estômago.
No estômago, ele vai passar por um processo digestivo chamado de quimificação. A quimificação é o primeiro processo químico na minha digestão, tá bom? A quimificação. Então, o que é a quimificação? Dentro do estômago, nós vamos ter o chamado suco gástrico. O suco gástrico que vai digerir o alimento. Ele vai pegar aquele bolo alimentar e vai, como se fosse um ácido que vai dissolver esse alimento. Então, o que acontece? Esse suco gástrico ele é formado basicamente por 3 substâncias, que é o ácido clorídrico, a pepsina e a renina. Eles juntos eles vão digerir esse alimento, transformando ele numa substância totalmente diferente. E essa substância totalmente diferente, eu vou dar o nome de quimo, tá bom? Então o bolo alimentar se tornou quimo. Além disso, tá bom? O pâncreas vai ajudar essa digestão porque ele vai produzir a chamado ele vai produzir o chamado suco pancreático, tá bom? Que vai digerir proteínas. Basicamente, a função do suco pancreático é digerir proteínas, ok? Então, foi para o estômago, sofreu quimificação, virou quimo, desce para o intestino delgado. O intestino delgado ele vai fazer um processo chamado de quilificação, não confunda. Quimificação com quilificação. A quilificação também é um processo químico que vai usar substâncias para modificar a estrutura do meu alimento, tá bom? O que acontece ali dentro do estômago? Muitas vezes passa também alimentos que nós precisamos consumir. Então, além de destruir alguns alimentos, ele vai retirar algumas proteínas que nós também ainda podemos usar. Tá bom? Aí chegou lá no intestino delgado, né, onde vai sofrer a quilificação, vai ser jogado lá um suco chamado de bile. O bile ele é um suco verde produzido pelo fígado, tá bom? Produzido pelo fígado. E esse fígado, o fígado faz a produção desse bile, né? Lembrando que o fígado produz e deixa ele guardado na vesícula biliar, tá bom? O fígado produz e a vesícula biliar guarda esse bile para o uso. Então esse bile é jogado lá e junto com o suco entérico produzido no próprio intestino delgado, ele vai fazer um processo químico, né, que vai transformar aquele quimo em quilo, tá bom? Então formou-se o quilo, para chamar de quilificação, né, e isso acontece na parte de cima do intestino delgado. Por quê? O intestino delgado é subdividido em 3 partes: duodeno, juno e ilho, tá bom? Essa primeira acontece no duodeno. Quando vai para o juno e o ilho, né, para ser outros processos, que é mais um processo de retirada de substâncias, né, para que a gente possa utilizá-las, ok? Passou para o intestino delgado, já sofreu a quilificação, né? Então, bolo alimentar que virou quimo no estômago, que virou quilo no intestino delgado. Ele vai partir para o intestino grosso. O intestino grosso ele tem a propriedade de retirar água dessa substância que foi produzida, do quilo. Então ele vai retirar a água, né? Retirar a água para que a gente possa aproveitar um pouco mais da água. Então ali o quilo vai virar chamadas fezes, tá bom? Então, se a fezes permanecer muito tempo no intestino grosso, ele vai continuar perdendo água, então vai ficar dura, tá bom? Então, quando você vai ao banheiro e está complicado, porque realmente está há muito tempo ali no intestino grosso, tá bom? Desculpa, intestino grosso, né? Que é onde ele vai retirar a água, ok? Então, intestino delgado, quilificação, né? Virou quilo. No intestino grosso, vai virar fezes. E essas fezes vão ser evacuadas através do reto, tá bom? O reto, né, que é aquele canal que leva até o orifício anal, por onde o alimento é eliminado. Então, esses são os processos que o alimento passa. Mas a gente tem que ter uma noção de uma coisa. Quando o alimento ele é digerido no estômago e quando ele também é recebido pelo intestino delgado, parte desses alimentos são retirados, o que é bom, o que a gente precisa, e é jogado para o fígado. O fígado vai receber essa parte boa, né, que são proteínas, carboidratos, lipídios, coisas que nosso corpo necessita. E vai fazer o que com eles? Vai distribuir para o corpo. Quando o sangue passa por lá, o sangue vai pegar essas substâncias que estão no fígado e vai distribuir para todo o corpo. Tá bom? Então essa é a função do fígado, fazer essa distribuição. Então basicamente, isso é o nosso sistema digestório. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem me procurar, estou à disposição de vocês. Valeu, tá voando. Até a próxima.